E na hora da gente buscar os mitos de peixes, não poderia ser diferente, né? Eu comecei a olhar os mitos de peixes e o mito que aparece no signo de peixe, clássico da constelação de peixes, ele tem relação com uma história que envolve Afrodite e Eros, que é filho de Afrodite, na mitologia grega, quando eles estavam fugindo de um monstro da mitologia grega, Gaia, chamado Tifão, né? Tá. Tifão era um ser monstruoso, né? Ele era filho de Gaia, então ele era um dos primeiros seres, né? Um dos primeiros deuses, né? Seres divinos, geracionais, né? Dizem que ele era gigantesco, né? Quando ele ficava de pé, ele tocava as estrelas, quando ele abria os braços, os braços tocavam dente, cabeças de dragão no lugar dos dedos, e da cintura para baixo tinha víbora na cintura para baixo. Então ele era bastante assustador. E no momento de uma guerra, né? E os titãs, aliás, os deuses olimpianos e os titãs, ele lutou do lado dos deuses olimpianos, né? Ele perseguiu Afrodite e Eros, e Afrodite e Eros tentaram fugir de Tifon e conseguiram refúgio no oceano, né? Netuno os refugiou e eles tiveram a ajuda de 2 delfins, né? Que conseguiram levá-los para longe de Tifon, né? E em agradecimento a esses 2 delfins, eles acabaram transformando-os na constelação de Peixes. Então, esses 2 eles foram transformados na constelação de Peixes. Né? O interessante também é que esses delfins, eles estariam ligados por um fio de ouro, né? De modo que tanto quanto Eros, eles não se desconectariam, mesmo submersos na imensidão que é o fundo do mar, eles estão eternamente conectados. E é importante a gente também pensar, assim, em termos de astrologia, que Vênus tem uma posição exaltada, né? Sim, em Peixe. Então, por aí a gente entender que essas histórias, assim, até de amor, o próprio romantismo, as próprias visões amorosas, né? As histórias até amorosas que não dão certo, que ficam na memória, na lembrança, num lugar guardado lá longe da gente, né? Elas remetem um pouco a esse mito astrológico. Sim. Eu me lembro que o Robson, eu não sei se ele fazia isso com vocês, mas acho que isso fazia assim. Quando ele dava o curso básico, ele falava alguns filmes que tinham analogia com signos, para a gente ir indo, né? Como que é a vibração, como que é realmente o simbólico da signo. E eu lembro que no signo de Peixes, ele falou um filme que eu acho que é extremamente netuniano, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei se vocês já assistiram. Eu não assisti. Então, com essas histórias, né? Que nem isso a Carol estava falando mesmo, da Afrodite, do Eros, né? Então, são as histórias de amor. É o amor, né? O amor num sentido sublimado. Sim. E né, eu estava preparando, estudando sobre isso, me veio muito à mente, e eu acho que tem muito a ver, até complementando o mito de Peixes, a própria história do Eros com Psique, né? Que era uma princesa, né? Uma princesa filha de um rei, belíssima, e por ela ser tão bonita, nenhum mortal ousou fazer corte a ela. E o pai começou a ficar desesperado. Meu Deus, se casar essa menina, ela é linda, mas ninguém consegue pedir ela em casamento. Ele consultou o oráculo, que falou para ele que o único jeito de casar a filha dele era levar essa filha, quase num ritual funerário, para o topo de uma montanha, que ela seria desposada por um monstro, né? Aí o pai ficou muito triste, mas os gregos, eles cumpriram o oráculo, levou a Psique até lá. E quando ela chegou lá, ela sentiu um vento, e o vento
levou ela, olha o Peixes aí, olha o barco Sim, oceano. sim. Ela foi levada pelo vento até uma relva, né? E ela caiu num castelo, né? Muito bonito, entrando nesse castelo de ouro e mármore. E nesse castelo tinha serviçais, muito luxo, ela recebeu muitos presentes e ela só conseguia ter contato com o dono desse castelo de noite. E não era permitido para ela usar nenhuma vela, né? Nada que Uhum. nasce. Então, ela só tinha contato com o marido dela à noite e ela não conseguia. Então, ela realmente acreditou que ele fosse um monstro, né? Só que ela estava muito feliz, ela se sentia naquele lugar e ela rodeada de presentes, só que ela sozinha, né? E aí, depois de pedir muito para ele, de muito pedir, ela convenceu ele a deixar a família. E aí ela visitou. E aí as irmãs falaram: olha, ele deve ser muito feio, horroroso mesmo, né? Dá um jeito de ver Boa a cara noite, dele. já. Ela já estava apaixonada por ele, mas ela acabou ficando desconfiada, né? E ele já tinha pedido para ela que o relacionamento acabaria, que ele ia embora se ela tentasse ver a face. E aí, mas ela, as irmãs lá, né? Claro. Para a sementinha da discórdia, ficaram com inveja Uhum. dela e fizeram a Sim. Psique ir lá e olhar a face dele. E ele era um rapaz belíssimo. Na verdade, ele não era nenhum monstro, ele era Eros, o filho de Afrodite, o deus do amor. E ele Meu Deus. percebeu que ela colocou a vela, ela deixou cair uma gota do óleo, né, da vela. Ela ficou tão assim encantada com a beleza dele, Uhum. ela cair, queimou a pele dele, ele acordou. E ele viu aquilo, ele fugiu. E aí ela ficou desolada, né? E psique é um nome que em grego significa alma, né? Então fala-se que a alma sai pelo mundo desolada porque o amor Uhum. abandonou, né? E Ah, além de tudo, a coitada era muito perseguida pisciano. porque a Afrodite tinha inveja da beleza dela. Ela chegou a ser aprisionada pela Afrodite. A Afrodite deu para ela um castigo que ela tinha que ir até o mundo dos mortos, pegar uma poção com Perséfone, que era a poção da eterna juventude. E ela acabou tomando dessa poção, sem poder também, sono profundo. Ao mesmo tempo, a história, né, que é muito longa, ao mesmo tempo, o Eros ele também estava apaixonado, ele pensou de ter apaixonado ela, e aí ele acabou despertando ela desse sono profundo com a flecha do amor, levou ela para o Olimpo, pediu para Zeus para despertá-la, né? Uhum. Imortal. E aí a alma e o amor se reencontraram. Ai, que lindo. Fez as pazes com a sogra, né? Com a Afrodite. E viveu feliz para sempre. Mas eu o elemento pisciano, porque tem a coisa do amor que você não sabe que você ama, do amor de, Sim, né? Um sim. amor em que não se vê a face verdadeira dele, de um amor que está muito no sonho. Tem a própria ligação da psique com a psicologia, que Uhum. está muito ligada aos peixes, né? Era uma jovem muito sonhadora, uma jovem é, muito que parece que não tinha os pés fincados no chão, o próprio vento leva ela, né? Então, assim, tem muito dos elementos do signo de peixe. Muito. E um amor muito bonito dos dois, né? Um amor, Sim, essa história de sim. amor, né? Para nenhum E pisciano não, botar. e uma história que acabou que teve um final feliz, o que não é muito comum, né? Não é Nos muito mitos Comum, gregos. é verdade. não é E também eu e a Carol, a gente também conversou, Ed, acho que você percebeu ali um movimento. Sim, A própria história de Jesus Cristo, ela também sim, tem uma analogia muito grande ao signo de peixes. E assim, sim. é importante que eu acho que a história de Jesus, ela tem uma analogia com o eixo peixes e virgem. Sim, sim. É o eixo do serviço, né? É assim, tem vários nomes para esse eixo, nunca tem um nome só. Pode ser também chamado o eixo da purificação material e da purificação espiritual, né? Que, na verdade, as coisas estão meio conectadas. E o eixo Sim. do serviço. Serviço no sentido até de sacro ofício mesmo, né? Uhum, De trabalho, de você se empenhar para aquilo, de você abrir mão de parte da sua identidade, do seu ego, uhum, algo para servir, né? Para sim. servir no sentido sublime mesmo da. E a própria, assim, a história de Jesus,
todos os princípios dele, amar o próximo, todas as frases, por exemplo, que quando perguntaram para ele quantas vezes eu devo perdoar os meus inimigos? 7 vezes? E ele responde, não, 70 vezes 7. Quer dizer, é um número simbólico, mas é quase Sim. que, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu inimigo? Infinitas vezes, Uhum. né? O amar a Deus sobre todas as coisas, a simplicidade ao vestir, né? A Todos os humildade, né? a Típica de humildade, né? virgem. Sim, então a própria história de Jesus, o andar descalço, peixes é um Sim. signo que rege os pés. Aliás, é interessante, disse que o horário de Delfos, os sábios, os anciãos, eles andavam descalços e tinham os pés sujos, porque diz que não tinha um tempo, né, de Uhum. pensar nisso, pensar em vestir o pé, em pensar até na própria higiene, né? A própria Uhum. higiene de peixes, ela é Sim. lado, né? Porque assim, eu tenho um serviço, né? Eu tenho a devoção ao próximo, à coletividade. Então eu abro mão do meu corpo, mas aí eu cuidar com o outro, a outra parte do ângulo que é também a gente olhar o próprio corpo, a própria saúde, né? Porque se a gente não tem isso como um templo sagrado, esse corpo, você também não Uhum. consegue servir espiritualmente. Então, todas essas coisas envolvendo a história de Sim. Jesus, Sim. sacrifício, eles fazem analogia com esse ângulo, né? Inclusive o Robson, uma aula, não sei se a Carol estava, eu não sei, ele disse que existe uma teoria de que Jesus, na realidade, nasceu em É, setembro, né? é, E que um dos motivos da imagem da Virgem era exatamente o nascimento de Jesus e que foi mudado por causa na realidade, em dezembro era uma data pagã, né? Então eles usaram essa data pagã, acho que é da Saturnália, se não me engano, né? A Tudo social, Saturnália. porque Isso. a época de dezembro, né, que hoje é 5, mas na época o solstício era 25 de dezembro, mas hoje é 21 por conta da precessão dos equinócios, né, Isso. da Terra. Nessa época, tradicionalmente, já era uma data comemorativa de divindade solar. Então, para Perfeito. a adesão do cristianismo, principalmente quando ele foi adotado por humanos, para facilitar a adoção do cristianismo entre os povos dominados, que não eram cristãos, que eram, em geral, politeístas, né, e que adoravam Uhum. a divindade solar, Sim. deuses que tinham o mesmo arquétipo, mas não diferentes, eles adotaram essa mesma data para associar Jesus Cristo a uma Sim. divindade solar. Então, a Mitra, por exemplo, que foi a divindade, talvez a maior causa de que a religião que mais se fortaleceu antes do crescimento do cristianismo no Mediterrâneo foi o mitraísmo, que não dá para falar que é persa, mas ela traz muitos elementos da religiosidade. Uhum. E era uma religião que tinha espalhado muito entre os soldados romanos. Então, quando o cristianismo foi ocupado, até para ganhar força entre os Uhum. hebraicos, eles adotaram datas que já tinham Já existiam previamente. exatamente. E também faziam pagãos. eles eram considerados pagãos pelos cristãos. Uhum. Uhum. E Mas sim, eles trouxeram para o cristianismo, mesmo muitos sacerdotes estudavam o mitraísmo lá vamos dizer assim, nos porões das igrejas, eles Uhum. traziam do Oriente, né? Mas que foram considerados, né, assim, pagãos mesmo. Mas os sacerdotes estudavam muito. A astrologia foi estudada. Sim, sim. tem um episódio de quando eles estavam na expansão do cristianismo, quando eles construíram, né? Na verdade, eles ocuparam um templo que ficava na região de Éfeso, que é uma região que historicamente era ocupada pelos gregos, mas que na costa da Turquia. Era uma região que tinha um culto muito antigo a uma divindade que a gente chama de Diana de Éfeso, ou Artemis de Éfeso.
que tem alguma semelhança com a Artemis grega, mas ela era uma divindade muito ligada à fertilidade, porque ela era Tá. representada como mulher com muitos seios. Se você colocar Artemis de Éfeso, Diana de Éfeso, você vai ver um busto de uma mulher com muitos. E quando eles criaram uma igreja, né, até homenagem à Virgem naquele lugar, pessoas locais, né, tem registros historiográficos contando isso, as pessoas foram às ruas dizendo que a Virgem teria voltado. Eles usavam estrategicamente, né, porque as pessoas começaram a associar a Virgem Maria, a Diana de Éfeso, e fez com que né, a crença nesses elementos do cristianismo se fortalecesse. Era Sim. muito comum, né, construir uma igreja onde era uma região de culto entre determinado povo, porque você aproveita o espaço sagrado já existente. Sim, sim. A gente sabe que a Igreja Católica, ela alterou várias coisas, né? Para se firmar, né? Para construir uma base mais firme, inclusive eliminando algumas coisas que ela achava que poderia prejudicá-la. Por exemplo, a crença na reencarnação, né? Que era uma Sim. coisa que fazia parte da origem do cristianismo, e lá naquela reunião, eu nunca me recordo a data, acho que era 1300 e pouco, enfim, eles decidiram tirar isso e foi eliminada essa ideia da reencarnação, né? Sim. Várias coisas, os anjos, né? Sim. O próprio judaísmo tem a figura dos anjos é muito importante, vários anjos, né? E a Igreja Católica, ela eliminou vários anjos, só não eliminou aqueles que aparecem na Bíblia, né? Porque, Sim. como, né? Mas, enfim, né? Essas revisões, né? Do que é canônico e do que não é canônico, elas são feitas com um determinado objetivo. Esse movimento da católica que o Ed mencionou é muito claro naquele filme antigo, né, O Nome da Rosa. Ali fica muito evidente, né? Muito, Filme, sim. de todo o material, tinha uma biblioteca secreta, lembra, envolvia até envenenamento de padres, Não, que ainda existe no Vaticano, né, essa biblioteca secreta, né? A gente sabe que eles têm quantidades enormes de material antigo que ninguém tem acesso, né? E eles deram uma filtrada de acordo com o dogma que eles queriam criar, né, para manter-se uma ordem pré-estabelecida na qual eles não seriam imaculados, né? Assim, eles se tornariam imaculados. Então, a gente sabe que isso hoje é notório. Já há várias lives, gente. Sim, exatamente.